eu sou Beth Pinheiro do Ela Pode e hoje estou aqui com uma pessoa incrível, mulher como nós, mulher de sucesso, que galgou todas as etapas para chegar ao empreendedorismo e uma mulher que traz uma história que nos inspira hoje. Quero dizer que eu conheci Ana Vaz através de Camila Diniz, que é nossa aluna, que faz mentoria conosco e que, por sinal, também foi aluna. Foi aluna da Boutique. Não é? Foi. Que mundo pequeno é esse? Delícia, né? Não é? Que faz com que profissionais se encontrem, profissionais se inspirem e profissionais consigam ajudar umas outras. Aliás, esse é o propósito da nossa entrevista de hoje e eu fico muito feliz, Ana, por essa oportunidade que você nos dá de estar diante de uma consultora de imagem pessoal e profissional, de estar diante de uma pessoa que consegue abraçar vários pilares como todas nós mulheres. E é assim, não é? Ana Vaz hoje consegue transitar muito bem do nível de uma consultoria pessoal. Ela parte e desbanca com muito orgulho, com muita propriedade para o nível corporativo, já que ela consegue ser palestrante e atuar de forma muito incisiva na questão corporativa. E eu digo porque eu fui RH durante muito tempo, que a questão de cultura organizacional é muito forte, ela chega nesse nível e ela vai para uma outra área incrível, que é formar profissionais como você. Que é a que eu mais gosto, eu acho que é a do meu... mais do fundo do coração. Que delícia falar quando você entende realmente a questão emocional. E eu quero dizer que você seja muito bem-vinda a essa entrevista. Fale um pouco, querida, das competências que te levaram, dos comportamentos que te levaram a trilhar a história e a trajetória que você tem e a mulher que é hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar do vídeo. Eu estou muito feliz e muito honrada, muito mesmo. E é muito, acho que é uma delícia a gente ver o movimento que está acontecendo com as mulheres, promovido pelas mulheres, para as mulheres, né? A gente ouve tanto, né, as pessoas falarem que as mulheres são inimigas umas das outras e eu acho que eu vivo hoje num meio e num momento que a gente está provando o contrário, né? Que uma levanta a outra, uma leva a outra, uma ajuda a outra, né? Eu brinco que aqui na minha casinha de bonecas a gente vê amizades lindas se formando, a gente vê negócios, parcerias, então assim, é muito bom tá, sabe, nesse momento do tempo, participando disso tudo, é muito bom. Você consegue passar pra gente, Ana, quais competências, aquilo que explode na Ana, que garantiu que for a plataforma para você ser o que é hoje? Se você tivesse que dizer pra mim, olha, Beth, eu sou muito boa nisso, o que você traria pra mim e pra essas mulheres que nos ouvem, pra gente conhecer um pouco mais de você em termos de competência e comportamento? Tá. Diz a minha terapeuta que eu sou uma pessoa consequente. Então acho que essa é uma competência importante, né? E eu demorei pra entender, porque eu também, do mesmo jeito que eu acho que eu sou consequente, eu gosto de riscos, eu gosto do novo, eu sou uma pessoa de ideias, então eu acho que a criatividade é algo importante pra mim. Eu gosto de exercer a criatividade de maneira tangível, por exemplo, no jeito de eu me vestir, que é um exercício diário, né? Mas eu gosto de exercer na hora que eu tô escrevendo, quando eu tô dando aula, no prato de comida que eu vou escolher, ou que, quem sabe um dia, né, eu vou fazer, eu fiz. Né? Algumas coisas eu brinco, caindo o caminhão, a gente vai deixando algumas coisas pra trás. Sim. Mas eu acho que esses são dois grandes pesos aqui pra mim. E eu gosto muito de gente. Sempre gostei, né? Então quando eu olho pra trás, eu vejo que esse também é um componente relevante. Eu acho que eu acabei indo pra consultoria, talvez até mais por isso, né, do que por qualquer outra coisa. E isso tá muito na questão da docência também. Sim. Você participar do processo de aprendizagem das pessoas, você dividir o que você sabe, né? Às vezes você indicar como ela aprender coisas que você não sabe, né? Porque a gente não sabe tudo. Acho que tem esse tripézinho, né? Essa afinidade com as pessoas, a consequência, né? E o desejo de inovação, né? Da criatividade. Incrível, muito show. Eu queria te perguntar, a gente sempre tem alguma referência ou alguma pessoa que nos inspirou em um determinado momento da minha vida. Quem foi sua inspiração, Ana? Olha, quando você fala...
você fala assim, vem duas mulheres, na verdade, primeiramente na minha cabeça, né? A minha mãe e a mãe da minha mãe, minha avó por parte de mãe. E é engraçado porque são mulheres assim, muito lutadoras. A minha avó foi lavadeira, né? Então eu lembro assim de cenas da infância de mão dada com ela de trouxa na cabeça, mas sempre uma mulher extremamente bem-humorada, uma graça até hoje. Ela tem 96 anos e assim, você senta do lado dela e você ri o tempo todo, né? É uma delícia de pessoa. Então levou a vida com muita leveza. Acho que isso é uma coisa que me inspira, né? Às vezes é difícil a gente ser leve e eu penso muito nela nesses momentos. E a minha mãe, porque ela sempre foi multitarefa. E eu acho que eu tenho um pouco disso também. Gosto, talvez por exemplo, né? A gente acaba sendo multitarefa também. Então ela foi professora, ela foi dona de loja, ela foi costureira, ela teve confecção, né? E isso sempre foi concomitante. As coisas aconteciam o tempo todo. Né? E leve também, né? Muito, muito focada, extremamente focada, mas uma mãe muito presente também. Então, são dois modelos que me tocaram muito, muito. Sensacional. Sabe o que é bacana falar com a Ana nesse momento? Que ela consegue revelar o lado prático dela e o momento gente dela, quer dizer, momento, o eterno gente dela, né? Não é momento, porque isso você respira pessoas, né? E nós também trabalhamos com pessoas quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar experiências que transformam pessoas. Eu queria dizer que você faz isso de forma muito, eu diria, muito prática mesmo, que é a palavra correta. Até quando, eu esqueci de mencionar no início, a sua autoria de 2 livros, que são o Pequeno Livro de Etiqueta e Pequeno Livro de Estilo, onde ela consegue de forma muito, eu falo, pá! Ela consegue traduzir aquilo que muitas vezes foi perturbador e cheio de não-me-toques e cheio de protocolos. Ela consegue de forma muito prática traduzir isso. Tua vida é assim. E se jogar no empreendedorismo foi esse? Foi. Em que momento esse se jogar prático se tornou um prático difícil de engolir e você falou assim, meu Deus, eu vou desistir? Aconteceu em algum momento? O eu vou desistir, não. Mas o que é que eu tô fazendo aqui? O cotô, quem coçou, do comigo ou não vou. Aconteceram algumas vezes. Na verdade, assim, eu saí da faculdade e comecei a empreender. Eu montei uma assessoria de comunicação. Gente, eu sempre fui muito cara de pau. Sabe aquela pessoa que falou assim, vou. Né? E aí eu já tava há 2 anos empreendendo nessa área e tive uma oportunidade para ir pro corporativo e fui através da Coca-Cola, depois fui pra Kaiser e tal, pra Nielsen, trabalhei com pesquisa de mercado, então fui corporativo durante um bom tempo também. E quando me casei, vim pra cá e nós acabamos indo pra Inglaterra. Então lá eu conheci a consultoria, só que eu já fazia alguns projetos na área de marketing lá. Quando eu voltei pra cá, eu já sabia que eu ia montar um negócio. Então, quando eu conheci a consultoria, eu falei, é isso, tem tudo a ver com a comunicação, tem a ver com a moda, exato, com marketing, com moda, que era uma coisa que eu não tinha estudado, mas eu tinha vivido durante uma parte da adolescência, inclusive, da vida adulta. Enfim, foi o primeiro ano aqui no Brasil de volta, foi confortável, porque eu sabia que a gente ia mudar de novo, então a gente ia ficar 1 ano no México, porque a carreira do meu marido estava indo para essa área. Então eu trabalhei, apesar de ouvir as pessoas falando assim, louca, vai fazer o quê? Consultoria de imagem? Né? Como assim você não vai voltar, né, pra tua área? Eu falei, mas essa é a minha área, né? Só que é diferente. E você vai trabalhar do que mesmo, não é? E aí eu fiquei 1 ano aqui, a gente foi 1 ano pro México. O México foi um momento muito especial, porque o mercado lá estava muito mais adiantado que no Brasil. Então foi rápido, eu trabalhei muito, né? Pilotei o primeiro curso de consultoria que eu dou aqui, pilotei lá. Primeira baixa foi na volta. Por quê? Foi o momento que realmente eu tive que parar e desenhar, tentar desenhar um modelo que eu achava que ia ser, ou pelo menos como ia começar, o negócio em si da consultoria, né? Dentro do potencial que eu acreditava naquele momento ser o mais completo. E quando eu tava em Londrina, na época da Coca-Cola, eu tinha o sobrenome Coca-Cola. Então eu falava, ai, a Ana, a Flávia da Coca-Cola. E fazia assim, eu brinco, eu ouvia os blim, 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 né? Porque esse sobrenome é forte e a gente tá no corporativo, a gente se apodera dele, né, automaticamente. E aqui eu era a Ana do Marcos Vaz, aí virou a Ana Vaz e assim, não tinha porta aberta.
eu tive que abrir todas as portas mesmo, né? Colocar a mão lá na maçaneta. E teve uma hora que eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu não conheço ninguém, as portas estão fechadas, mas eu acho que no meio disso também, aí assim, foi muito legal. Eu lembro da cena, assim, eu sentada no sofá de casa com o Marcos, eu chorando, Marcos, o meu marido, eu chorando, né? Eu tinha visto no jornal uma coluna que era igualzinha a coluna que eu queria fazer. Eu falava assim, a minha coluna no jornal. Ele falou assim, o quê? Pegaram a sua coluna e roubaram de você? O que aconteceu? Eu falei... eu não falei com ele. Aí ele ficou me olhando com um olhão desse tamanho. E aí assim, todas as fichas caíram, né? Vai ter que falar quantas vezes precisar, com quem for, né? Não adianta, gente, é pessoa nova na cidade nova, com negócio novo. E esse momento foi um momento que eu quis desistir, mas foi um momento que eu tive um estalo. Eu falei, é isso aí, né? Não tem a minha equipe de marketing, nem de vendas, o pessoal de RH também não está presente, vamos lá. Né? Acho que esse foi assim, o mais pra mim conturbado, né? Porque até esse momento tava pesado mesmo, né? As perspectivas pra mim, acho que em função de eu me olhar e falar assim, não sei vender, não sei, a gente sabe, né? Só que a gente às vezes acredita que ou não é uma coisa fácil de fazer, ou não é nobre, ou não... Mas a gente aprende. E eu acho que um outro momento difícil pra mim foi depois dos filhos. E teve uma hora que eu falei, nossa, tá louco isso, tá insano, né? E eu tive um atrás do outro. Então eu demorei muito tempo pra engravidar. Quando eu engravidei e tive o Teodoro, logo na sequência eu já tentei né, engravidar de novo, e foi assim na primeira tentativa. Então foi, né, o meu pós-Helena, pós-segundo, foi um momento complexo também, de pesar na balança e aí falar assim, ok, eu vou voltar para aquilo que eu mais amo, que é dar aula. E aí a boutique realmente se desenhou, ela era dentro da minha casa, então eu colocava às vezes a Helena na cama, que era mais nova, e subia para dar aula. Então a coisa estava muito ligada, né? E funcionou assim durante um tempo, e depois as coisas eu fui, né, reorganizando e fazendo, as crianças vão crescendo, muda a fase de maternidade, óbvio, né? Tem novos desafios, mas as coisas vão se acomodando mais. Acho que esses dois momentos foram muito cruciais para mim. Sabe, você tocou em abrir a porta, tive que colocar a mão lá e abrir a porta. E aí você disse, por exemplo, vender. Não sabia vender, né? Qual foi a sua estratégia para se jogar? Porque as pessoas não te conheciam. Você falou assim, a Ana Vaz, o Vaz é do marido da Ana. Como a Ana se posicionou? Qual a estratégia que você fez? A sua primeira abertura de porta e falou assim, olha, eu preciso aprender a vender. O que foi que você teve que adquirir, que não era a competência que você tinha, para deslanchar e já botar um pé no chão mais firme do seu negócio? O estudar o que era venda e o que podia ser para mim, né? Eu sou muito uma pessoa de estudar, eu adoro fazer curso, eu faço cursos também, mas o estudar também foi bastante interessante, isso sempre teve presente em mim. E acho que uma outra coisa foi tomar consciência de que, né, falar de mim e do meu trabalho, porque quando a gente vende também um trabalho pessoal, você tá falando de você, às vezes pinta uma coisa assim, nossa, mas eu vou falar de mim, eu vou falar que eu sou boa, eu vou falar que... Por que não, né? Tô fazendo uma coisa bem feita, tá dando certo, tem ótimos resultados, por que não, né? Então acho que isso acabou sendo bastante relevante. Do ponto de vista prático, duas coisas importantes. Uma, não tem a minha rede, meu marido tem. Eu acessei a rede dele. Então, muitas vezes ele, né, eu falo assim, tô precisando de alguém dessa área, você conhece alguém? Ah, eu não conheço, mas conheço alguém que conhece. Então foi trabalho de formiguinha mesmo. Sim. A outra coisa eu preciso contar para as pessoas que eu tô aqui, que eu existo nessa cidade, que, né, que elas não me conhecem, então por isso que eu queria escrever, que era uma coisa que eu já sabia que eu fazia, né? Eu procurei no começo, na volta do México, o Senac, demorou um ano para eu entrar lá. Até que a Gema, que era uma gestora lá na época, falou assim, você quer vir dar aula no curso de moda? Você vem, mas primeiro você vai dar aula de etiqueta. Porque eu já tinha, né, toda a parte de RP, de protocolo e tal. Eu falei, vou. Fui, fiquei lá um tempo também. Então, eu fui localizando
nesse espaço quem eram as pessoas e as marcas que poderiam me abrir as portas. Então foi isso que eu fiz. E isso é uma coisa que eu falo, inclusive, quando a gente está em aula. Quem pode te ajudar? Quem é o teu network? Né? Quais são os seus parceiros? Quem você não conhece que você precisa conhecer? A gente se relaciona o tempo todo. Então, de forma prática, foi muito isso. Bom, a gente tá fazendo a trilha com você. Qual que é o seu momento hoje? Momento Ana Vaz? Eu acho que é um momento, de novo, né, porque eu tô na gestão da escola, eu diminui muito o volume de consultoria de imagem, né, e até um pouco do volume do corporativo, porque eu mergulhei na escola. Então a escola, nos últimos 2 anos, cresceu muito, muito. E eu sei que cresceu porque eu tava aqui, né, ou na gestão, ou dando aula, ou fazendo a curadoria de outros docentes e outros cursos. Então, acho que o momento agora é me aprofundar mais na questão das aulas. Então, eu estou desenhando novos cursos, são vários, comigo e com outros docentes. E é o momento do digital, porque eu também sou uma pessoa do presencial, adoro digital, não tem nada contra. O tamanho da minha estrutura, que é muito pequenininha, eu preciso de uma pessoa para o digital. Então, eu acho que eu localizei uma parceira de digital que vai ser super interessante. Né? Então, agora a ideia é pensar realmente a educação digital. Você sabe que a gente é mulher, a gente adora novidades, né? A gente é curiosa. Quais são os seus próximos projetos, Ana? Eu tenho, acho que para mim um dos mais importantes é o de atualização da consultoria. Então, o meu curso, o basicão de formação que eu falo que é um curso, se a gente fosse falar em carga horária, ele é um curso de cerca de 90 horas. Né? Ele forma muito bem na teoria e na prática as pessoas, 360, a gente fala do ferramental e fala de negócios, então ele é bem parrudo. O projeto novo é a atualização, para quem já foi aluna, né, ou aluno da boutique nessa área, e para quem não fez nenhum curso comigo aqui, né, mas quer fazer um curso, mas já está lá, já estou formada, já estou atuando, né, o que tem de novo. E nesses últimos 2 anos, assim, tem muita coisa nova para ensinar, do próprio mercado, da mudança da própria carreira, do negócio em si, né, do que é ser um consultor de imagem no século XXI, que eu vejo muita gente atuando ainda, né, no século passado, com padrões rígidos. Então tem todo esse é um projeto bem carinhoso, assim, tá sendo feito com cuidado. Tá demorando, porque ele tá sendo feito com cuidado. Legal. Sabe que atenção aos detalhes, o cuidado, ele faz parte da alma feminina. Não tem como a gente desassociar a mulher empresária, a mulher empreendedora, em todos os pilares que a gente comentou nessa entrevista, sem pensar na Ana Vaz, mãe, mulher, empreendedora, que tem alunos, que tem projetos, faz tudo isso, a FU, dá conta de tudo isso. Como você consegue fazer o gerenciamento da tua carreira, dos projetos, das novidades que vem por aí? Eu acho que deixando algumas coisas para trás, porque não dá, a gente fala que dá conta de tudo, mas assim, tudo que vocês viram, né? O que a gente não viu ficou para trás. E aí, por exemplo, o curso novo é uma, né, ele tem 1 ano de atraso, mas é o que eu consigo fazer no momento, né? Então é pesar mesmo qual é a bolinha da vez, né? Ou as bolas, né, da vez, porque senão a gente fica louca. Eu em 2017 adoeci, assim, eu dirigia de um lado pro outro, assim, chorando, de soluçar, exausta, né? E falou, não, o corpo... E eu sou muito furada, assim, fisicamente, muito bem disposta, sempre fui. E acho que isso ajuda e atrapalha, né? E aí chegou uma hora que meu corpo falou assim, miga, vai descansar, né? E ele fez... E aí no ano passado eu dei uma parada, uma sossegada. Né? Então, não vou aumentar demais o ritmo, porque eu sei que ele precisa ser mantido. Aí tá a régua, mesmo. Né? Eu olho e falo assim, eu gostaria de sair mais com as minhas amigas. Isso falta. Sim. Né? Mas eu sei que eu vou ter esse tempo também. Né? E eu acho que a gente tá num momento em que as amigas sabem, né? Como nós, mulheres, estamos, né? Como é que a gente... Então, assim, aquela amiga que às vezes você ficou 2 anos sem ver, você toma um café com ela, parece que foi ontem, né? Tento
estar sempre atualizada, falar sempre com elas, mas às vezes também não dá, pra todo mundo não dá. Eu tenho bastante gente, amiga e querida, então... Então, um beijo para as queridas. Mas eu queria falar para essas queridas que nos ouvem, Ana, porque muitas dessas mulheres se apegam em fonte inspiracional, como já havia falado anteriormente. O que você diria para elas que seria tipo uma fonte de inspiração para elas não abandonarem a ideia de empreender, para que elas não desistissem dos sonhos delas? Qual seria aquilo que a vida te ensinou e talvez não esteja nos livros, mas esteja na vida da Ana e que seria muito prático para essas mulheres colocarem na vida no empreendimento delas? Eu acho que a primeira tem a ver com o que a gente estava falando agora mesmo, que assim, você não vai dar conta de tudo. Vai ficar. Você não é robô. Não é. Né? E às vezes vai ter que ficar uma outra coisa para trás. Então, também assim, entender quais são as suas prioridades. Né? Eu adoraria, sei lá, tá fazendo mais 1 bilhão de... Nossa, mas não vai dar. Então, entender o que vai ficar para trás. Eleger o que te faz melhor, né? O que você gosta mais de fazer. E eu acho que tem uma coisa que a gente estava conversando antes, inclusive, aqui de começar a entrevista, que é o seguinte: o seu trabalho vale. Vale, ele tem um preço, ele tem valor. Então você não ter vergonha de cobrar e cobrar bem por ele. Eu vejo que é um gargalo para as mulheres, não é? Na hora de montar projeto, de montar proposta, elas sempre acham que o trabalho delas está caro e elas vão baixando o preço. E aí a gente vê os homens negociando e falando de preço e assim, é outro nível, né? Claro que você tem uma construção secular de valorização financeira do trabalho masculino como um provedor, e o feminino é um trabalho, a gente vê isso muito na moda, é muito interessante, né? Na moda, os trabalhos remunerados de maneira mais acanhada são os das mulheres, a costureira, porque o designer, né, ele não é nem costureira, ele é estilista, ele tem toda uma glamorização. Então acho que também tá na hora de virar essa chavinha, né? E a gente tem competências sensacionais, que não são nem melhores, nem piores do que as dos homens, né? Então acho que a gente precisa sim dar valor para elas. Eu acho que para mim esses são pontos extremamente relevantes. Incrível, Ana. A gente sabe que, apesar de você trazer um conhecimento que proporciona essas mulheres empreenderem no mercado da moda, de diversas áreas, ela pode atuar onde ela quiser, ela pode atuar também no corporativo. Eu acredito que o teu curso da consultoria dá base para essa mulher, ela transitar no corporativo, ela trabalhar a nível pessoal, profissional. E ele dando toda essa base, você transforma mulheres, você transforma vidas. Gostaria que você lembrasse nesse momento de uma mulher que foi case nesse seu mundo de mentoria, de consultoria, e se lembrasse dessa mulher e trouxesse ela à vida novamente aqui conosco nessa entrevista, e por que essa mulher te marcou tanto e você consegue lembrar dela nesse momento. E eu não fiz essa pergunta para ela antes, viu? Olha que sacanagem com a Ana, né, Ana? Mas com certeza tem alguém assim que profundamente te marcou. Que pessoa é essa que te marcou e que você provocou uma tremenda transformação na vida dela? Olha, é engraçado, né? A gente falou dela aqui no começo. Acho que a Camila pode ser até uma testemunha acessível, né? Porque a gente, da última vez que a gente se encontrou, ela ainda falando assim, ela brinca, né? Eu fui chamar ela de sobrinha, falou tia. Quando ela fez um dos cursos comigo, ela estava na empresa ainda, estava no corporativo, né? E a gente fez até leitura da roupa dela e falou assim, você quer sair, né? De onde você tá. E eu acho que ter feito, né, o curso e ter se ouvido e depois ter ido batalhar, ela batalha muito, né? Tá sempre estudando, tá atrás das coisas dela, né? Me lembra disso todas as vezes que a gente se encontra, né? Então eu acho que ela é uma pessoa fácil, né, da gente identificar e que tá aí fazendo o trabalho dela, focada, né? Dando oportunidade agora para outras mulheres, que eu acho que é sensacional. Então, para mim, ela é um bom exemplo. Um bom exemplo. Né? E a sensação de olhar para uma discípula que está formando outras pessoas no empreendedorismo
empreendedorismo da moda é realmente marcante, absolutamente marcante. É muito bom. Sensacional, a gente está quase concluindo aqui, Ana. Eu gostaria de que você aproveitasse esse espaço para falar uma mensagem para essas mulheres que nos ouvem, algo que seja complementar, e eu não cheguei a mencionar, um pouco da tua rotina, da tua estratégia, da tua vida, porque nós estamos elaborando essas entrevistas com uma série de mulheres justamente para ajudar vocês como fonte de inspiração para o empreendedorismo feminino. Há alguma mensagem que você gostaria de compartilhar com essas mulheres? Que a gente continue se cuidando, não é? Que a gente se ame, que a gente se olhe e que a gente olhe umas para as outras também, né? Que a gente continue aí de mãozinha dada, porque tem muita coisa boa para vir pela frente. O resto é prático, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos fazer curso, vamos trabalhar, né? Gerenciar esse tempo para dar, né? Para conseguir fazer coisas importantes, mas a gente cuidar umas das outras. Legal. Onde que a gente encontra a Ana Vaz? Por favor, divulgue então seu site, fale um pouco dos seus projetos, sua boutique de curso, a gente quer conhecer um pouquinho isso. Tem tudo hospedado, tá tudo hospedado no meu site, que é o www.anavaz.com.br. Lá dentro você encontra toda a história mesmo, né? A minha biografia, meu currículo, os serviços de consultoria, os serviços corporativos e todos os cursos que estão abertos aqui na boutique. Então lá encontra tudo. Aí no Instagram, que eu sou muito ativa no Instagram, é o @navaz_imagem. E tem o boutique de cursos _Anavaz. Incrível, gente, passar essa tarde aqui com a Ana. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Michelle ali nos bastidores, sempre acompanhando a gente. Um grande beijo. Beijo. Essa é a primeira das muitas que teremos. Tomara. Gratidão. Eu que agradeço. A escola, eu acabo fazendo a gestão da escola. Acabo, né? Mas o que eu gosto mesmo é de dar aula. Eu sou a diretora, eu sou a professora. Eu falei, meu Deus, ela tum, tum, tum. Ela dança. Se ela dança, eu danço, não é? Tem coisa que cai no caminho. Eu falei, Ana vai simplesmente assim, papá.